A paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria, né? Nós já estamos passando, né? Esse ano de 2022, né? Graças a Deus, que maravilha, né, irmãos? Né? Nós temos que agradecer somente a Deus por nós ter chegado até aqui. Eu tenho certeza que assim como Josué prevaleceu até o fim, também eu tenho certeza que nós prevaleceremos, né, diante de Deus. Eu gostaria de deixar uma mensagem rapidinho para os irmãos, para a gente ganhar tempo, no livro 2 Crônicas, no capítulo 26. Vem, os irmãos, abram ele, 2 Crônica, no capítulo 26, a partir do versículo 1. Eu gostaria de ler alguns versículos para a gente entender o texto, amém? É o que Deus colocou no meu coração nesta noite para falar. Aleluia! Nós já ouvimos aqui a leitura inicial sobre Josué, a passagem, né, de autoridade, né, a transferência de autoridade que Deus deu a Moisés para Josué, né, para que Josué desse continuidade ao que foi entregue a Moisés. Mas não é de Moisés nem de Josué que eu gostaria de falar nesta noite. Eu gostaria de falar passagem a respeito de um rei chamado rei Uzias, um rei que reinou sobre Israel, também edificou várias cidades de Judá. E esse rei Uzias, quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 17 anos. E rei Uzias, ao início do seu governo, do seu reinado, ele fez tudo que era certo aos olhos do Senhor. Mas, irmãos, nós vemos que às vezes nessa caminhada nossa, seja nessa caminhada universal, social, ou até mesmo nessa caminhada eclesiástica, nós temos que entender uma coisa, irmãos: não é importante somente o começo e nem o meio, mas é importante também o fim, porque o fim ele traz um ajuste de tudo que nós fizemos, né, no início da nossa carreira, seja em qual área for, né, e isso para nós e para Deus tem uma validade muito grande, porque Deus agrada, irmãos, não é somente do início e nem do meio, mas Deus agrada aquele que começa uma boa obra e vai até o fim. Isso que o Senhor quer de nós. Eu gostaria de ler e contar um pouquinho através do rei Uzias. Diz assim no versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 26, diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e fizera rei em lugar de Amazias, seu pai. E edificou Elate, e restituiu Jerusalém, e restituiu Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. Tinha Uzias 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a todo o que fizera Amazias seu pai, porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou os muros de Gate e o muro de Jabidé, o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote e entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus, contra os arábios, e que habitavam em Gubal, contra os meunitas e os amonitas, e deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se edificou totalmente o altar. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e os fortificou. E também edificou torres, desertos, e cavou muitos poços, porque tinham gatos, muitos gatos, tanto no vale como nas campinas, também lavradores e vinhateiros. Irmãos, nós vimos aqui, como eu já comecei a falar sobre a nossa vida, a nossa caminhada. Quando nós meditamos a palavra de Deus, irmãos, nós buscamos orientação divina
para que a exegese do texto venha nos completar aquilo que o Senhor quer falar. Então nós entendemos, irmãos, que Deus nunca chama ninguém sem uma trajetória, mas muitas das vezes Deus chama o homem, a mulher, na obra eclesiástica, com destino, mas a trajetória Ele não vai revelar. Isso que é o segredo de quem teme a Deus, passar pelas adversidades e sem sair dos planos do Senhor. Nós vimos que Moisés, ele foi um homem, né, foi um sumo sacerdote que liderou o povo do Egito até a Terra Santa, só que ele não conseguiu chegar ao final daquilo que Deus tinha para ele. Nós vimos também, se nós buscarmos uma visão de obediência, nós vamos ver também que Moisés, ele falhou com Deus. Moisés, quando Deus falou, tira a água dessa rocha e dá para o povo, porque o povo estava pressionando Moisés, eles estavam com sede, mas Moisés desobedeceu e não creu, porque ele disse assim: por acaso poderíamos tirar água da rocha? Ele murmurou com o Senhor por causa disso, por causa da desobediência, porque ele bateu na rocha com ira. Ele não foi até a terra prometida, né, com o corpo físico. Nós sabemos que futuramente ele foi depois, quando ele apareceu lá no Monte da Transfiguração, quando ali apareceu Moisés, Elias e Jesus, aonde os discípulos disseram: por que não façamos aqui um tabernáculo para Elias, para Moisés e para Jesus? Irmãos, o que eu quero dizer nesta noite? Porque Deus, Ele agrada, é do nosso propósito. Quando nós vamos orar a Deus, devemos pedir sabedoria ao Senhor, para Deus nos dar aquilo que nós queremos, não é deixar Deus adivinhar aquilo que nós precisamos. Porque quando nós oramos com determinação, com propósito, Deus agrada. Porque Deus vê aquela obra que Ele fez, né, que é a maior obra, que foi o homem. Deus vê Ele, olha, eu vou suprir o desejo dele. Isso é alegria para o Senhor. Porque Deus fez o homem para ter comunhão com Ele. E nós vimos aqui, nessa caminhada, aqui voltando ao texto, que Uzias, ele prosperou tanto, que ele edificou poços, muitos poços. E naquela época nós sabíamos que para adquirir água com abundância, para dar aos seus gados, e até mesmo para saciar sua sede, irmãos, precisavam de muitos esforços para furar um solo difícil que era deserto. Então nós vimos ali que o rei Uzias, ele não mediu esforços, ele foi honrado pelo povo, pelos amonitas, ele foi honrado pelo presente, porque destacou ali diante daquele povo, foi um bom governador. Nós estamos atravessando os dias de hoje, nós precisamos de um bom presidente, de um bom governador, mas depende também da nossa petição ao Senhor, para nós pedir ao Senhor colocar ali quem Ele quer que seja para o bem de todos. E muitas das vezes nós erramos porque nós caminhamos ao lado do Senhor, nós buscamos a presença dEle, nós fazemos tudo que é reto, mas depois pode chegar um ponto de vacilar, porque o rei Uzias teve o seu final trágico. No versículo 19 do capítulo 26, no versículo 16 do capítulo 26 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou no seu coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes, homens valentes, e registraram e resistiram o rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas os sacerdotes filhos de Arão, e somente o sacerdote filho de Arão, consagrado para queimar incenso no santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor. Então Uzias indignou-se e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele contra o sacerdote. A lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto do altar do incenso. No versículo 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte,
morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo do rei e julgando o povo na terra. Aí nós vimos então, irmãos, que Uzias começou bem, mas transgrediu a lei de Deus. Por ele transgredir a lei de Deus, ele desafiou o sumo sacerdote Azarias, que estava ali com 80 sacerdotes também, homens valentes, homens aprovados por Deus. Mas como ele não deu crédito, nós vimos, irmãos, que toda a sua casa pereceu. Irmãos, que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos manter o nosso propósito firme no Senhor, que nós venhamos manter a nossa fé, o nosso coração voltado para Deus, ter Ele como supremo na nossa vida, e nós possamos assim reverenciá-lo até o dia da volta do Senhor Jesus. E eu quero agradecer por essa oportunidade, e eu entrego de novo o microfone ao pastor. Amém?